1 Samuel, capítulo 13. Saul oferece um holocausto. O Senhor o rejeita e escolhe outro capitão para seu povo. Saul reinou 1 ano, e no segundo ano do seu reinado sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel. E estavam com Saul 2.000 em Micmas e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E o resto do povo despediu, cada um para sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram. Pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo o Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros, e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à beira do mar. E subiram, e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas, e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. E alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás dele tremendo. E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e constrangi-me, e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. E Saul contou o povo que se achava com ele, uns 600 homens. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achou com eles, ficaram em Gibeá de Benjamim. Porém os filisteus se acamparam em Micmas. E os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias foi pelo caminho de Ofra, a terra de Sual. Outra companhia seguiu pelo caminho de Bet-Horon, e a outra companhia foi pelo caminho do termo que dá para o vale Zeboim, na direção do deserto. E em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito: para que os hebreus não façam espada nem lança. Por isso todo o Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha e a sua enxada, e o seu machado e o seu sacho. Tinham, porém, limas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as forquilhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho. E saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Micmas. 1 Samuel, capítulo 14. Jonatas fere a guarnição dos filisteus. Saul instrui o povo a não ingerir alimentos até a tarde. Sem saber do juramento, Jonatas come, e Saul o condena à morte. Jonatas é resgatado pelo povo. Saul aflige seus inimigos em toda parte a seu redor. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está lá daquele lado. Porém, não o fez saber a seu pai. E estava Saul à extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Migron. E o povo que estava com ele eram 600 homens. E Aías, filho de Aitube, irmão de Icabode, o filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode. Porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha aguda, e do outro lado uma penha aguda, e era o nome de uma Bozés,
e o nome da outra Sené. Uma penha para o norte estava defronte de Micmas, e a outra para o sul, defronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no coração. Segue, eis-me aqui contigo, conforme o que quiseres. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos revelaremos a eles. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado nas nossas mãos, e isto nos será por sinal. Revelando-se eles à guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas, e disseram: Subi a nós, e nós vos ensinaremos uma lição. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele. E os filisteus caíam diante de Jonatas. E o seu pajem de armas os matava atrás dele. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram uns 20 homens, em cerca de meia geira de terra, que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram. Até a terra se estremeceu porquanto era tremor de Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, e fugia para cá e para lá. Disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai, e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas nem o seu pajem de armas estavam ali. Então Saul disse a Aías: Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito, e se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote: Retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se reuniram, e foram à peleja. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus, como dantes, que subiram com eles ao arraial em redor. E também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia. E o arraial passou a Bet-Aven. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão até a tarde, antes que me vingue de meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel. E tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu um do povo, e disse: Solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: Maldito o homem que comer hoje pão. Por isso o povo desfalecia. Então disse Jonatas: Meu pai tem turbado a terra. Ora vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel, quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos. Porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia aos filisteus, desde Micmas até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram ovelhas e vacas e bezerros, e os degolaram no chão. E o povo os comeu com sangue. E o anunciaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor comendo com sangue. E disse: Aleivosamente procedestes, trazei-me aqui já uma grande pedra. Disse mais Saul: Dispersai-vos entre o povo e dizei-lhes: Trazei-me cada um o seu boi e cada um a sua ovelha, e degolai-os aqui, e comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um pela sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor,
Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Depois disse Saul: desçamos de noite atrás dos filisteus e despojemo-los, até que amanheça o dia, e não deixemos deles um só homem. E disseram: tudo o que parecer bem aos teus olhos faze. Disse, porém, o sacerdote: cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei atrás dos filisteus? Entregá-los-ás na mão de Israel? Porém aquele dia não lhe respondeu. Então disse Saul: chegai-vos para cá todos os chefes do povo, e informai-vos, e vede em que se cometeu hoje este pecado, porque vive o Senhor que salva a Israel, que ainda que seja em meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo o Israel: vós estareis de um lado, e eu e meu filho Jonatas estaremos do outro lado. Então disse o povo a Saul: faze o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor Deus de Israel: mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou e disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis que devo morrer? Então disse Saul: assim me faça Deus, e outro tanto, que com certeza morrerás, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça. Pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jonatas, para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. Então tomou Saul o reino sobre Israel, e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, e contra os filhos de Amon, e contra Edom, e contra os reis de Zobá, e contra os filisteus, e para onde quer que se tornava executava castigo. E houve-se valorosamente, e feriu aos amalequitas, e liberou a Israel da mão dos que o saqueavam. E os filhos de Saul eram Jonatas, e Isvi, e Malquizua, e os nomes de suas duas filhas eram estes: o da mais velha Merabe, e o da mais nova Mical. E o nome da mulher de Saul, Ainoã, filha de Aimaas. E o nome do capitão do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. E Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus, todos os dias de Saul. Por isso Saul a todos os homens valentes e valorosos que via, os agregava a si.